Então, muito boa tarde a todos. Que a infinita misericórdia de Jesus esteja conosco nessa tarde maravilhosa, qual nos encontramos aqui. De primeiro ponto, convido a todos, quem quiser, feche os olhos, se desligue um pouco dos problemas, das dificuldades, tente agora se desligar totalmente da parte externa e abra seu coração a Jesus, as partes internas do seu coração. Então, Mestre Divino Amado, nessa prece nós te rogamos, Senhor, que o Senhor esteja nessa tarde conosco, como sempre, aprendendo dia a dia, a cada momento, a amar a Ti acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Que os verdadeiros valores que possamos aprender e compreender são valores corretos de paz, de esperança e de amor. E que de infinita misericórdia, Senhor, esteja com todos hoje e sempre. E que assim seja. Hoje em especial, colocamos a nós um capítulo que fala sobre exercitemos. E nele em especial, fala-nos no exercitar coisas para a nossa modificação interna. O livro especial é maravilhoso, o capítulo 14 em especial sim. Mas o exercitar que ele coloca são 4 fatores muito importantes. O primeiro é o perdão. O perdão, compreensão, aceitação, amparo e esquecimento. No decorrer da vida, você que está aqui na sala, passou por inúmeros problemas dificultosos no lar, no local de trabalho, nas pessoas que você convive. Diariamente não você consegue ainda viver e sobreviver às batalhas diárias que lá fora a matéria nos faz buscar. E o que você tem que mais exercitar todos os dias? É a resignação perante um parente, um amigo, um conhecido que lhe trai, que lhe dá mágoas, que lhe dá desgostos, que lhes dá vontade, às vezes, de fugir às responsabilidades. E você não pode. Quantas e quantas vezes nós queremos exercitar isso e nós não conseguimos? Nós tentamos exercitar o perdão, a paciência, a resignação. Nos parece muito difícil de colocar na prática. Não é difícil. O nosso maior desafio hoje é querer começar. Falta muitos poucos dias para a virada do ano, né? Aquele ano novo, desesperanças. Não precisa da virada do ano para eu exercitar a paciência, a resignação, a humildade dentro da casa espírita, junto com meus colaboradores, junto com a direção, com todo mundo que trabalha aqui, eu tenho que colaborar. Nós não percebemos que nós estamos na Terra para somar e não para diminuir. Então, às vezes, você tem que ser um poço de esperança para as criaturas que vêm a teu encontro, não um poço de dificuldades. Você não tem que aumentar mais as dificuldades a dia, você tem que aliviar as dores dos outros, ser menos pessimista. O pessimismo hoje nos toma conta do próximo ano que está chegando, das dificuldades que vamos ter materialmente, dos impostos que vamos ter que pagar, enfim, é toda essa massa de dificuldades. Mas Jesus que nos conhece, sabe do que tu és capaz, sabe do que tu tens de missão por fazer, e Ele conhece cada instante da tua vida, as benfeitorias que tu faz, tu professa. Você é espírita, então colocas as obrigações perante a matéria, perante o espírito, a caridade. Então por que esse desânimo? Por que não podemos hoje exercitar a calma, a resignação e a paciência? A chuva está vindo. Muita gente já está reclamando, meu Deus, quanta chuva. Nós não sabemos os propósitos de tanta chuva, mas Deus sabe. Casas sendo destruídas, coisas modificadas, mas nós, o muro está caindo, aquela coisa. Por que isso? Para as nossas necessidades de mudança, de transformação moral. Se ficasse tudo bem como está, nós não faríamos nada. E em qualquer momento poderia cair um muro em cima da nossa cabeça, por exemplo. Ou não. Então acontecem essas coisas para nós tomarmos conta e responsabilidade das ações que estamos fazendo e aquilo que nós temos que fazer, não deixar para os outros fazerem. O exemplo que damos há pouco. Uma companheira nossa pediu brinquedos para as crianças. Às vezes nós temos em casa caixas e caixas de brinquedos e nossos filhos não querem dividir com os coleguinhas, com os amigos ou doar porque são deles.
Nós, pais, temos obrigação de exercitar dentro de casa a caridade para as crianças e ensinar a elas desde o nascimento que, entre o exemplo que eu dou em casa que eu aprendi, entre um brinquedo sai outro. Por quê? A criança já vai aprendendo a dividir o que é dela por enquanto. Quando ela se enjoar do brinquedo, ela não coloca de lado. Então, logo, logo ela vai crescer, não vai querer mais aquele brinquedo, aquele DVD, aquele computador, e nós temos a obrigação de doar para aqueles que não têm nada. Então você já exercita dentro da criança que ela ajudando os outros, ela se sente feliz. Aí você tem também pessoas no seu lar que convivem com você, são ásperas, são agressivas, como diz a palavra, são enjoadas, são difíceis de convivência e você tem que pecar, não, mas você trabalha dentro de si para ser resignado, ser humilde. E como isso é doloroso, como isso é acre, mas é necessário para a nossa mudança interna. Jesus, quando esteve conosco, não exercitou a caridade perante nós? Ele não olhou para o céu e disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem? E assim mesmo nós continuamos a errar de uma forma menor, em grau menor, mas estamos errando ainda, porque nós não somos perfeitos. Os Espíritos nos dizem, nas conversas, quando escuta a mensagem de Valdo Franco, do Raul Teixeira, do Haroldo Dutra, que a espiritualidade nos diz tranquilamente: não vos preocupeis tanto em ser perfeitos, pois a perfeição por enquanto não existe. Preocupais-vos, pois, em ser de melhores dia a dia. Então, se hoje você erra, que é normal, a gente gosta de se punir. Eu fiz errado porque eu sou espírita, eu não posso errar, eu não posso pensar negativamente. Sim, você tem que diminuir essas intensidades de dor, de inveja, de ódio, de aminosidade, porque o outro tem algo mais que você não tem, você quer ser igual a ele, não precisa. E você trabalha dentro de si a fé, a esperança e o amor. Então, quando a gente lê essas palavras maravilhosas, que nós não queremos ser e nós não conseguiremos ser ainda perfeitos, nós ficamos um pouco mais tranquilos. Que bom, pelo menos eu tenho certeza que eu não vou ser perfeito nessa vida e nas outras, mas mais à frente eu serei. Então, o que eu vou trabalhar agora esse ano? O ano que está indo aqui, não precisa esperar o ano que vem. Eu vou trabalhar dentro de mim o orgulho, a vaidade, a ambição, exercitar a caridade, como eu falei, com a minha esposa que está com os armários abarrotados de calçados, de roupas, de tudo em excesso. Porque diz Jesus que quando ele estava junto aos seus, o Pedro queria dar outro calçado para ele, uma sandália um pouco mais confortável. E Jesus disse: não precisa, porque eu só tenho 2 pés para andar. Então, quer dizer, ele já desde aquele tempo já nos ensinava que a nossa quantidade de coisas materiais são pequenas, insignificantes. Que alegria nossa hoje ter um teto para dormir, descansar, não é? De poder você hoje ter algo para poder se alimentar, a geladeira, nos seus armários, nas suas obrigações diárias. Como é bom ter algo para comer. E quando você vai à rua, você tem pena das criaturas que estão com as placas, dizendo: estou com fome, estou com frio, minha família passa necessidade. Alguns falam a verdade ou não, não importa. O que importa é que você exercite a eles a caridade. Conversando com eles, perguntando onde mora, levando algo para eles onde eles estão. Não precisa dizer quem tu és, onde é que tu veio, qual é a parte religiosa. Muitos gostam, a gente percebe agora no final do ano, em especial, colocar nomenclaturas na internet, no Instagram, onde for, que fulano de tal, religioso X ou Y, doou tantas cestas básicas e alimentos. Não é necessário. Jesus sabe das tuas boas ações. Jesus sabe da tua boa ideia de sair de casa hoje e até uma loja de material de escolar, comprar um caderninho de R$ 5,90, uma borracha, um lápis, entregar à casa espírita para ajudar uma criança que vai precisar de material escolar. Daqui 60 dias. Já vão atrás daquela loucura do material. E eles não têm dinheiro para comprar, botam cartinhas nos correios, fazem tudo para que todo mundo veja o que eles existem. E às vezes as pessoas não enxergam o que é tão óbvio você enxergar. Observe você hoje a tua finalidade de espírito. Observa tu hoje o que tu estás fazendo do corpo que Deus te confiou. Observa hoje a casa que tu vives, as coisas materiais que você utiliza, o dinheiro que você guarda, que é muito importante, mas você poderia, quem sabe, dividir aos outros. No necessário, claro, sem exageros. Coloca hoje em pauta o que você pode perdoar aquela mágoa que está dentro de você. Como é que ele sabe que eu tenho mágoas? Todos nós temos mágoas de um vizinho,
de um filho, de um tio, de uma tia, da avó, do avô, de alguém, nós temos uma mágoa. E essa mágoa é muito pesada, te faz doente. Já parou para pensar que você é doente? Você nem sabe o porquê, mas é uma mágoa do passado, uma mágoa de infância, de adolescência, de casamento, de algo que te faz mal e te bloqueia. E você tem que desbloquear isso, porque atrapalha a tua evolução espiritual. Enquanto você não conseguir exercitar o perdão em você, o perdão nos outros, para os outros, você não vai ter paz. Enquanto você não conseguir ter confiança em si mesmo, ai, como é bom ter confiança em mim novamente. Claro, nós temos condições, e nos diz a espiritualidade é algo muito importante. Quando nós estamos para reencarnar, que vai ser logo logo todo mundo, mas por enquanto vamos ficar aqui para poder continuar exercitando a caridade e o amor, nós temos propósitos, nós assinamos papéis, listas de obrigações, de ações. Mas como é que eu posso, eu espírito, já sair da criação e já tomar decisões e desafios já? Não. Todos nós que estamos aqui já passamos por inúmeras reencarnações, inúmeros planetas. E nós temos uma bagagem espiritual de muito tempo. Experiências dolorosas que já passamos, que resgatamos. Experiências dolorosas ainda que não foram ainda mexidas naquela caixa de Pandora que está ainda lá. Mas hoje estamos exercitando a caridade e o perdão e a dignidade de sermos felizes. Todos nós aqui na sala especial vamos ser felizes nessa encarnação. Vamos ser? Vamos, claro que vamos. Mas não é alegria passageira, efêmera. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria de você sair daqui com dignidade e amor é saber que os outros estão se alimentando melhor, se vestindo melhor, tendo mais paz. Quando você vem à casa espírita, faz alimento fraterno, e você vê que tem inúmeros passes para tomar, você não sabe o porquê que você toma tanto passe assim, você não é aquela pessoa má. Nós não somos maus, somos apenas devedores. E você precisa exercitar esse lado bom de você, fazer melhor ainda possível, ter leituras edificantes, buscar conversas sadias e fraternas, fazer o bem, divulgar o amor, fazer campanhas onde der, mas sem exageros. Jesus não quer que nós também carregamos o mundo às nossas costas, porque cada um de nós, a sala, tem a sua obrigação e já tem uma cruz bem carregada para suportar. Então, desde o tempo do Mestre, Jesus nos convida a esse tipo de reflexão. Era uma tarde como essa de hoje, uma mulher bela no meio de mais ou menos 30 homens. Ela ia ser apedrejada. E Jesus, se aproximando com seus apóstolos, chamaram o mestre, vede, vão apedrejar a mulher. E ele, com a mão, não falou nada. Foi em direção aos verdugos que se preparavam para ver quem tinha a pedra mais pesada. A pedra mais pesada era o ser que tinha mais pesada a sua consciência. E eles preparavam, vou dar-lhe essa pedrada à cabeça, e essa ao ombro, essa ao tórax, essa aos dentes, essa à mão. Porque todos aqueles 30 homens que estavam lá para apedrejar a mulher eram seus clientes. Eram os que dormiam com ela outras noites, eram os que participavam com ela das suas comoções, as suas emoções, do desvio de conduta. Todos aqueles homens que queriam exercitar nela o ódio, Jesus veio e disse que aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E os 30 homens levaram um choque. Dos mais velhos até os mais novos, começaram a sair. Mas Jesus, como conhecia cada um, aquele que viu Jesus se abaixar e escrever o dedo à areia, ele começou a escrever palavras que tocavam a pessoa. Maldoso, ignorante, mal, e assim, e a pessoa que olhava o nome, via nela aquela palavra e saía envergonhado. Quando todos foram embora, ele se levantou e olhou para a mulher. Mulher, alguém te condenou? Não, Senhor. Então vás e não peques mais. Em outro caso, Jesus estava à porta do templo do rei Salomão. Estava lá o templo, ele. E aquela mulher linda e bela passou por ele e falou assim, mas tu és nazareno. O que faz aqui? Ele, olha, acabei de chegar à cidade e venho introduzir o reino de Deus. E ela riu, porque ela sabia que o reino de Deus não existia, imaginava ela. Mas hoje eu quero te convidar-te a vir à minha festa de aniversário. E Jesus se levantou-se, olhou para a mulher bela e disse,
hoje não posso. Mas, Nazareno, tu és belo. Vejo que nas tuas sandálias estão cheias de poeira da estrada. És Nazareno porque divide os cabelos ao meio? E tenho certeza que tu irás à minha casa. Eu não vou te cobrar-te nada. E ele começou a exercitar dentro dela algo que para ela sentia-se necessidade de sede. Mas não de sede de paixão, mas sede de amor. De um pai para uma filha, do irmão para o irmão. E Jesus começou a dizer a ela, hoje eu não posso, mas um dia eu vou te encontrar-te. Venha à minha casa. Não, hoje não poderei. Hoje não posso, mas um dia eu irei. Ela saiu muito brava, dobrou a esquina e chegou em sua casa. Sentiu-se em si algo que existia dentro dela, que havia exercitado a mudança do seu espírito. Sentia nela um ódio, não, mas algo diferente, que fazia ela indiferente aos outros. Queriam dormir com ela aquela noite, ela não quis. Primeira coisa que fez, chamou seus 50 escravos, libertou-os a todos. Chamou suas escravas, seus carrascos, libertou a todos, porque ela sentia que alguém havia tocado o seu coração. E foi Jesus. E ela se libertou de tudo aquilo, chegou na porta do seu palácio, que era a única casa de 3 andares naquele tempo, libertou roupas, joias, as ruas. Todos estavam vendo que uma das Marias estava louca. Não estava louca, estava se limpando de dentro para fora dos seus desvios de conduta, dos seus desequilíbrios. Então nós também, no tempo que quando começamos dentro do Espiritismo, nós também éramos como essas Marias desequilibradas, estamos limpando de dentro para fora o nosso espírito e perispírito. Estamos nos limpando com muita fé, força e coragem, sem dúvida. E essa Maria, a última do templo, quando Jesus estava se servindo aos repassos em uma das casas, ela entrou gritando, pegou um vaso de perfume que ela tinha, lavou os pés de Jesus, secou-as com seus cabelos, e o mestre olhou para ela profundamente dentro dos seus olhos e disse, estás perdoada, segue em paz. E ela gritou, saiu correndo. E o dono da casa disse, o que é isso, Jesus? Como tu deixa essa mulher louca entrar dentro da minha casa, fez essa loucura toda? Mas tu também era um dos clientes dela também, por que tu falas assim? Ela se libertou e dentro dela hoje existe paz, como dentro da tua casa ainda existe muito rapinas e iniquidades. Cuidado, aquele doutor da lei que se achava tão superior, não havia exercitado nenhum momento de compaixão por aquela mulher. E mais tarde, aquela mulher, como outras Marias, seguiu Jesus por 3 anos em suas pregações, com amor, com dignidade. Ela se tornou leprosa. O seu corpo diminuiu com uma ferida inteira, mas ela não tinha dificuldades, porque ela sentia que seu corpo estava sendo limpo de dentro para fora. Então, quando o câncer aparece em sua vida, alguma doença degenerativa, alguma coisa que te deixa triste e desanimado, não desistas de ti mesmo e batalhe até o último instante com a medicina e a espiritualidade. Porque não é nada por acaso que você estava doente e não está mais. Estava com dificuldade e não está mais. Aí a doença retorna ou volta. Vamos persistir até o fim e não vamos desistir de nós mesmos. Queremos tirar a vida com suicídio? Não faremos isso nunca. Trabalhemos dentro de nós. Que essa tristeza que nós temos é algo passageiro, pois vai passar. Não passou a pandemia? Todo mundo achou que ia terminar tudo? Já passou quantos anos? Não passou as guerras? Passou e voltou de novo. Não vai passar novamente? Vai. E aonde está Jesus? No meio de nós. Nos ajudando na nossa transformação moral. Não vamos desistir de nós. E falando sobre o perdão, em especial hoje, no Momento Espírita tem uma mensagem que fala sobre o perdão do coração. Iam até o fórum um casal que estava se separando, pois não tinham filhos. E eles queriam logo resolver aquilo ali, porque eles sentiam a necessidade de um estar cada vez mais longe do outro. E o atendente, que era o colaborador entre as duas partes, reuniu o casal, um de cada lado da tribuna, com seu advogado. E ele, como cristão, ele sentia que aquele casal se amava. Eram protestantes, seguiam a Jesus, seguiam a Deus, mas aquele homem que estava entre meios dos dois casais, o casal, sentia neles um amor que eles se amavam, somente era um ato de um perdão. Ele reuniu os dois, antes de falar com o juiz, claro,
E chamou ele e falou assim: dentro dessa sala sinto um cheiro estranho. E o casal achou estranho. Mas como assim você está sentindo um cheiro estranho? Sim, sinto cheiro de carinho, de amor, de devotamento, de fé, de coragem. Aí o homem olhou assim: mas aqui não é uma tribuna religiosa. E o rapaz disse: eu sei, mas eu tenho certeza que aqui dentro tem um cheiro de compaixão. Ele olhou para o casal e disse: vocês têm algum sentimento um pelo outro? A mulher baixou a cabeça. O homem falou: não, ríspido, duro, seco. Por que não? Ele apontou para ela e disse: porque ela me traiu. E ela sentiu-se transbordar de um choro muito forte. E o homem foi conversando com o casal, foi trabalhando, exercitando naquele casal para que os dois se enxergassem melhor, entendessem que aquilo eram apenas picuinhas da vida, que nós precisamos um do perdão dos outros. Nós dependemos um dos outros para perdoar, amar e progredir. Até que um momento solene, a mulher, como sempre, como estrela primeira entre os homens, como Maria perante Jesus, se ajoelhou na frente do marido e disse: me perdoe, eu não sabia o que estava fazendo. E aquele homem, tocado pela posição da ex-esposa, também entra em choro e pede perdão também pelos atos insanos que ele também fazia, pois ele também fazia maldades que ela fez também às escondidas, pois ela nunca soube. Então os dois deviam perante Deus a espiritualidade. E aquele homem intercessor, em nome de Deus, cristão, disse: hoje faço de mim a minha felicidade e a vossa. Unamo-nos ainda mais. E o casal se abraçou, se beijou, conversou e foi em paz para a sua casa. Como às vezes em nossa vida não podemos fazer o mesmo, com situações delicadas, como as nossas às vezes, pelo menos como irmãos, vamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Perdoar aqueles que ainda insistem em nos falar mal de nós mesmos, falar mal da nossa conduta, apontar nossos erros, pois eles não sabem que estão se apontando os seus próprios erros também. Vamos confiar em Deus cada vez mais, pois Ele é infinitamente justo e bom. E antes de nós encerrarmos, para mim, é um dos perdões mais enigmáticos do tempo de Jesus, após Maria Madalena. Paulo, um dos maiores apóstolos de todos os tempos, igual a nós, tinha ele um ódio de Estevão. Porque quando ele ouvia na tribuna, na casa de Pedro, queria matá-lo pela goela, apertando as suas vísceras, até sufocá-lo em dor, e espreitando ele uma espada se pudesse. Um ódio terrível. Mas ele compreendeu mais tarde que estava equivocado. E quando ele conseguiu prender Estevão, foi até as catacumbas, dizendo que era para machucar Estevão, açoitá-lo, fazer coisas ruins, surrá-lo mesmo, porque ele estava destruindo a lei, estava destruindo a ordem das coisas, porque aqueles cristãos que seguiam Jesus fariam disso um problema para Roma e para as autoridades judias e romanas. Mas, aquela tarde, colocando Estevão no meio do palácio, daquela tribuna, todos os judeus também com suas pedras começaram a lapidar Estevão, aquele seguidor de Jesus. E foi lá sendo lapidado, bordões e flores de sangue saíam a cada pedrada, a cada cuspida, a cada blasfêmia, a cada dor. E após Estevão estar muito machucado, Lívia, sua esposa, grita ao chegar naquela tribuna, diz: és meu irmão, noiva de Paulo. Aquele que está machucado é meu irmão. E Paulo entra em febres, entra em desespero, porque machucava o próprio cunhado, e manda retirá-lo daquele lugar. E Estevão, ao encontro de Lívia, disse: minha irmã, quanto tempo, quanta saudade que eu tenho de ti. Quanto amor tu vai dizer a nós a partir de agora. Segue a Jesus. Ela: sim, irmão, eu sigo ele sempre. Então, meu irmão, perdoe Paulo. Perdoe-o, porque ele não sabia o que fazia. Porque aquele homem que foi crucificado está aqui comigo agora. E ele diz para mim dizer a Paulo que o perdoe. E Paulo chega.
não sabe o que dizer. E Estevão olha para ele todo ensanguentado, todo uma situação delicada. Eu lhe perdoo. Exercito aquilo que Jesus me ensinou. Mas se eu soubesses que era tu, não te perseguias, não há problema. Um dia, vais fazer aquilo que eu fiz. Estevão falou. E então, Estevão desencarna. Paulo sai a loucuras, deixa Lívia, não quer mais ser noiva dele, não quer mais casamento com ela. Com um ódio dentro de si ainda maior, em vez de ter aprendido alguma coisa, vai em busca de um outro cristão às portas de Damasco. E Jesus encerra aquele momento de perseguições, aparecendo na frente dele, dizendo: Saulo, Saulo, que ele era, depois se tornou Paulo, por que me persegues? E Saulo, com a retina queimada, com a transformação dentro do seu coração, diz: Senhor, eu sou cristão, o que queres que eu faça a partir de agora? Vá até Damasco, fale com Zacarias, pois ele vai te dar passes, água, alimento, e a partir de hoje toda essa podridão que é você nunca mais o será, porque será seguidor meu, será o meu vaso para alimentar e dar água àquele que tem sede de esperança. E Paulo, se transformando mais tarde, de Saulo para Paulo, se transformou um dos maiores cristãos de todos os tempos. Então hoje, tu que exercita a partir de agora o perdão, perdoe a tudo e a todos. Não tenha dúvida, pois o ano próximo que virá será um ano de muito trabalho, de muito progresso e de muita luz. Mas por hoje, vamos trabalhar dentro de nós. Como Paulo trabalhou, que Paulo no sentido é paupérrimo, Saulo é pequeno e Paulo é grande. Então Saulo era muito pequeno. Perdão, o contrário. Saulo é grande, Paulo é pequeno. Então, vamos ser como Paulo, pequenos, invisíveis às vezes, as ajudas que nós fizemos. Porque Deus sabe o que é de melhor cada vez mais. Agradeço a todos pelo ano que nós tivemos, pelas palestras e conversas que fizemos. Porque quem faz palestra é Divaldo, Raul Teixeira, esses seres estrelas. E agradeço de coração pela paciência, pela resignação e, acima de tudo, pelo todo o aprendizado que nós tivemos. Desde o 1º de janeiro de 23 até agora, com certeza, somos diferentes, somos melhores e somos cada vez mais cristãos. Convido os irmãos médios passistas para que se coloquem em seus lugares. E vamos agora entregar nossa vida a Jesus. E temos certeza que Ele está junto de nós. Mestre Divino Amado, muito obrigado por essa tarde maravilhosa, por aprendermos um pouco mais sobre a vida espiritual, sobre a fé, sobre a força, sobre a coragem, e possamos, como nos foi dito, exercitar dentro de nós a paciência, a alegria e a resignação. E ao sairmos daqui, devemos para nossas casas muita paz e esperança, amor, alegria e humildade. Muito obrigado, Senhor do Universo. Beatifica a misericórdia, esteja conosco hoje e sempre. E que assim seja. Vamos todos em paz.